o que significa que outras versões de mim foram disseminadas naqueles mundos. Hã? Olá, meus queridos confidentes do universo literário, eu sou Rei Peixoto, autor e booktuber, e este é o canal Rei Peixoto. Sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. E hoje eu vim falar com vocês sobre Matéria Escura, do Blake Crouch. Destacar a semelhança da série com o livro. A série é muito fiel ao livro, muito semelhante, talvez com uns ou outros personagens que destoam um pouco, que tem um protagonismo ou um antagonismo maior, mas de um modo geral a série é parecida com o livro, de forma que a gente vai juntar as duas num vídeo só. Não vamos separar e mostrar a diferença, mas vamos mostrar as semelhanças. Nas próprias imagens que eu vou expor aqui, vocês vão ver como é semelhante a história do livro com as imagens da série. Amigos, se vocês gostam de mistério, para mim esse foi o livro que mais me surpreendeu no ano de 2023 e olha, talvez nos últimos anos. Veja só, eu como gosto de ler sobre universos alternativos, viagem no tempo, eu costumo me surpreender aqui e acolá com algumas invencionices dos autores, mas esse livro seguia um caminho que eu até previa muitas coisas que iam acontecer, mas chegou num momento dessa história, lá do meio por fim, vamos dizer 3/4 da história, que aconteceu uma coisa que, minha Nossa Senhora, que realmente explodiu a minha mente. E foi nesse ponto da história, eu acho que foi o pulo do gato do autor. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho mais à frente. É claro que esse vídeo é um vídeo explicativo. Vai ter um momento que vai chegar spoilers. Mas também quando chegar esse momento eu aviso. Até lá, pode seguir seguro. Tá ok? Bom, esse livro me lembrou muito o meu livro Tempus Fugit, que eu publiquei, onde eu trabalho essa questão de viagem no tempo, que não é o caso aqui, mas de histórias alternativas e como isso influencia na vida das pessoas, nas decisões, sabe? Tá trazendo até uma vibe filosófica aí sobre a natureza humana, as vontades do ser humano, as decisões. É sobre isso que fala esse livro, tá? Porque aqui temos o nosso personagem principal, o Jason Dancy, que ele é um cara muito inteligente, brilhante. Ele tem tudo para ser um ganhador de prêmio Nobel, de ser um expoente na área que ele atua, que é a física. No entanto, ele conhece uma moça, certo? A Daniela, e que é um artista também com a chance grande de ser famosa pelo seu trabalho. Mas aí, nesse relacionamento, surge um herdeiro, um filho, e isso vai mexer com a vida do casal, de forma que no tempo atual o Jason é um simples professor de física e a sua esposa é uma dona de casa, também realiza lá seus trabalhos, tem um site para divulgar suas pinturas, mas assim muito discretamente, não é famosa. Nessa fase inicial da história, eu digo uma coisa a vocês, o autor, ele me pegou, porque bem no iniciozinho tá ali a família naquele jantar semanal, aquele jantar que reúne os 3 membros da família, onde eles conversam, se divertem e trocam ideias. Então a gente já se apaixona pelos nossos personagens principais nesse primeiro momento. Eu me deixei envolver. É incrível que nesse primeiro momento eu consegui rir e chorar. Isso nunca tinha me acontecido antes em um livro algum que eu me lembre. No primeiro capítulo da história você já ser pego pelos personagens dessa forma, se apaixonar desse jeito, se envolver com eles até chorar. Isso aconteceu comigo e isso para mim já foi um plus nesse livro. Mas aí a gente começa a entender a realidade do Jason. Ele é feliz naquela família, mas ao mesmo tempo é frustrado profissionalmente, a esposa também, certo? E ele vai, logo depois desse jantar, ele vai
a um bar onde está havendo uma festinha de um amigo dele. Esse amigo, ele ganhou um prêmio, ele é um cientista famoso e ganhou um prêmio. E ele vai ver esse amigo e a gente percebe uma certa inveja do Jason nesse momento. Mas uma inveja, vamos dizer, branca. Ele não está ali odiando um amigo ou qualquer coisa, ele apoia, mas ao mesmo tempo se sente frustrado porque não conseguiu atingir o que ele merecia, porque ele realmente é um gênio. Meio que brigado com um amigo, ele acaba saindo desse restaurante, quase que é atropelado, e de repente ele entra num beco escuro e é capturado por uma pessoa que aparentemente quer fazer mal a ele, né? Ele sai arrastado, a gente sente uma sensação de que ele vai morrer, mas é claro que isso não vai acontecer, porque o livro está só começando, né? E ele é arrastado para um galpão aí e acaba sendo dopado nesse momento. E aí o Jason acorda dias depois numa espécie de laboratório, numa organização privada, científica, e as pessoas tratam ele diferente nesse espaço. As pessoas o veem como um grande cientista que passou meses sumido. E ele fica perdido. Ele acha que é alucinação dele, se tudo é efeito da droga que ele tomou, que ele ainda está viajando. Mas aí, aos poucos, ele vai entrando nesta realidade e vai vendo que aquilo não é um mero pesadelo. Jason conhece o CEO, vamos dizer assim, daquele empreendimento, e também conhece uma pessoa que acompanha ele, uma psicóloga, psiquiatra, se eu não me engano, Amanda. Mas desconfiado de todos, ele consegue fugir dali. A casa tá toda diferente, não é a mesma casa daquela que ele saiu no início da história. Percebe coisas diferentes, fotos diferentes ali, que condiz mais com que aquele Jason que as pessoas diziam que ele era do que aquele que ele lembrava ser. E ali não tem nenhuma foto da Daniela, ela não está presente naquele ambiente. Ele acaba localizando a Daniela pelo nome de solteiro dela e descobre que naquele mundo ele não é casado com Daniela. Descobre também que o seu filho nunca nasceu, porque eles decidiram não ter a criança para que cada um seguisse sua carreira. Ou seja, ele entra na paranoia. Ele começa a duvidar se aquela é a realidade dele e que ele imaginou e que ele alucinou durante meses uma outra realidade ou não. Na medida que o tempo passa, ele percebe que ele está tomando o lugar de uma pessoa que ele não é, porque ele reconhece, por exemplo, a marca da aliança que não está mais ali. Por quê? Porque alguém levou, mas aquela rodinha branca permanece. Bom, gente, eu falei que ia ter spoiler. Isso é um vídeo explicativo da história. Se vocês não querem continuar, eu aconselho parar a partir daqui. Mas a partir daí para frente, para explicar esse livro complexo, só com spoiler, beleza? Bom, a Daniela nesse mundo está envolvida com aquele amigo do começo da história que tinha ganhado o prêmio no mundo dele. Nesse mundo, esse amigo não era tão famoso, mas esse amigo tinha desenvolvido uma substância para o Jason famoso. Em dado momento da história, esses três se encontram, salvo engano, na casa da Daniele, e Jason acaba falando tudo o que aconteceu. O amigo não acredita. Como o amigo está envolvido nessa organização, até porque foi ele que fez uma certa mistura encomendada por Jason, ele acaba falando para o CEO que o Jason estava maluco. O CEO captura esse amigo, espanca esse amigo e vai até a casa de Daniela, onde a mata na frente do Jason. Aquela Daniela daquele mundo. Ele acaba sendo capturado novamente por aquela organização, né, científica. A organização a princípio pensa que ele é o famoso cientista, só que ele tem a sorte de contar com a ajuda da Amanda, aquela psiquiatra, eu não me recordo agora, que parece que teve envolvimento com outro Jason, o Jason daquele mundo, o Jason famoso. Quando o CEO daquela organização que torturou o amigo do Jason descobre que aquele Jason pensava que ele não era ele não era o Jason famoso, vai tirar satisfação com esse Jason. Coloca o Jason na parede, mas não pode matá-lo, porque ainda existia aquela dúvida se aquele era o verdadeiro Jason daquele mundo ou não. O Jason se nega a falar e é colocado ao lado, mas aquela Amanda, a Amanda psiquiatra, parece que teve um envolvimento com o outro Jason. E percebendo que esse Jason vai acabar morrendo, ela cria um plano de fuga para o Jason, não
para fora da organização, mas para um certo cubo que foi criado pelo Jason daquele mundo, o Jason famoso. Esse cubo que é nada mais nada menos do que um portal para outros universos alternativos. A Amanda percebe que a única forma de libertar esse Jason é enfiando ele lá nesse cubo e transportando ele para outro universo. O CEO da organização acaba descobrindo o plano e agora a Amanda tem que fugir junto com esse Jason, senão ela tá lascada, ela vai acabar morrendo. Eles entram no cubo e, gente, a partir daí é uma sucessão de viagens em universos alternativos. Veja só, o Jason cria esse cubo que é tipo uma, vamos dizer, uma gaiola de Faraday. Ele isola aquele ambiente do universo exterior e aquele ambiente fica um ambiente neutro onde novas realidades não são criadas ali dentro. Ao mesmo tempo que a droga que foi feita pelo amigo dele dá a oportunidade daquele Jason, como o gato de Schrödinger, o gato que está dentro da caixa, aquele Jason não perceber as coisas, ficar meio que alheio às coisas, ou seja, ficar alheio à realidade que o cerca. Porque nosso DNA foi feito para que a gente só reconheça a realidade que a gente vive. Isso é uma proteção da natureza para que a gente fique alheio aos universos que existem, ao multiverso. Mas aquela droga deixaria a gente mais perceptível às outras realidades. Ou seja, a união dessa droga com aquele isolamento da caixa de Faraday, da caixa criada por Jason, faz com que a gente tenha acesso a outros portais. É tanto que quando a droga começa a fazer efeito, surge imediatamente um corredor com várias portas, né? E cada porta dessa dá acesso a um universo diferente. Enfim, o Jason e a Amanda entram nessa caixa, tomam a droga e esse corredor começa a se abrir. E a partir daí, gente, é uma sucessão de escolhas que eles vão fazer, entrando em todo tipo de mundo. Um mundo onde a tecnologia atual é mais desenvolvida, um mundo apocalíptico, onde tudo foi destruído por uma guerra atômica ou por um asteroide, um mundo onde uma pandemia dizimou a população inteira. Enfim, eles vão tendo acesso a esse mundo sem saber por que caem nesse mundo. Mas aí é que tá, lá na frente eles descobrem que quando é feita uma escolha e eles abrem aquela porta, o que surge ali na frente é o que eles estão sentindo naquele momento, combina com o que eles estão sentindo ali naquele momento. Se eles estão meio depressivos, se eles estão achando que nada vai dar certo, eles caem em um mundo destruído. Se eles vêm com outra sensação, eles caem em um mundo melhor. Então eles decidem anotar coisas que eles querem encontrar no mundo, numa cadernetinha, para ver se caem num mundo melhor. E eles vão tendo acesso a esses mundos, vão passando por diversas aventuras, por diversos dilemas também. O Jason sempre na companhia da Amanda. Agora vejam só, para não dizer que o livro é perfeito, só uma coisa aí me deixou com a pulga atrás da orelha. Veja só, aquela caixa, a caixa que servia de acesso ao multiverso, aquela caixa, a gente entende que a parte interna da caixa era tipo uma área de isolamento, onde as coisas poderiam acontecer. Porém, o que me encafifou foi quando eles saíam da caixa. Como é que essa caixa ficava? Porque nem sempre eles caíam ali naquele galpão. Às vezes eles caíam num local aberto, como nos universos apocalípticos. Então como é que essa caixa ficava visualmente? Ela ficava exposta? As pessoas que passavam na rua visualizavam. Porque uma coisa é a cápsula estar dentro do galpão, onde o Jason 2 a escondeu. E outra coisa era quando ela caía, ela se abria para um universo alternativo, em que não existia galpão e que a caixa estava exposta para todos verem. O que impedia de um terceiro entrar ali e ter acesso à própria caixa? Enfim, essa parte para mim é que ficou meio estranha. Eu não consegui chegar a uma conclusão. Se vocês tiverem alguma ideia sobre isso, comenta aí embaixo, tá bom? Mas fora isso, gente, o livro é, acho que intocável. Eu adorei a história. Mas aos poucos a Amanda, que já estava se envolvendo por esse Jason, começa a se decepcionar com ele quando ele toma decisões que acaba prejudicando a própria Amanda. Num dado momento da história, a Amanda divide os soros que eles tomam, né? Aquelas injeções. Deixa uma carta para ele dizendo: não dá mais, Jason, não dá mais para eu acompanhar você, porque eu vou acabar sendo prejudicado. Eu não acredito mais naquilo que você acredita, na sua proposta, na sua estratégia para a gente encontrar o seu mundo verdadeiro. Então eu vou largar você e vou seguir meu caminho. E desejo boa sorte para você.
E aí o Jason se vê sozinho. E ele continua seguindo, tomando as fórmulas, se decepcionando com os mundos que se encontram. Determinados mundos ele não existe, ele morreu atropelado. Determinados mundos a Amanda morreu. Determinados mundos a esposa, a Danielle, morreu. Em outros mundos o filho não existe. Enfim, ele vai começando a viver essa realidade e as ampolas vão se acabando, né? Vai tendo uma contagem regressiva do consumo daquelas ampolas. Enfim, resta 2, uma sobrando. Ele toma essa penúltima e acaba finalmente encontrando o mundo dele. O mundo em que o Jason 2, aquele Jason que o raptou, o cientista, está vivendo tranquilamente com sua mulher e com sua filha. Só que aí é que acontece o plot twist da história. Porque o Jason entra do nada aí numa rede social, né, num chat, e acaba se deparando com outras cópias dele, conversando uns com os outros naquele chat. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? E isso realmente explodiu a minha cabeça. O que danado está acontecendo aqui? Foi nessa parte que o autor me pegou. O que acontece? O Jason, quando viajava naquela caixinha, ali era um isolamento, né? A gaiola de Faraday. Então ele estava isolado. Ali ele não podia, vamos dizer, ter outras versões de si mesmo ali dentro. Era um ambiente neutro. Mas na medida que ele visitava os mundos, ele estava fora. Ele estava num ambiente normal. Ele não estava mais sob efeito da vacina. Então, as decisões que ele tomava em cada mundo que ele entrava, gerava novos Jasons. E Jason semelhante a ele. Jason que passou por tudo que ele passou, né? A partir dali. Jasons que queriam voltar para sua casa e ter de volta a sua esposa. Ou seja, eram diferentes realidades do verdadeiro protagonista da nossa história. Esse que a gente aprendeu a admirar durante a leitura. Pô, cara, de novo! E todos esses Jasons estavam querendo voltar para aquela realidade e assumir a sua esposa novamente. Imagina o conflito que gerou aí. O próprio Jason, nosso protagonista, ele começa a dizer: como o meu direito é maior do que o direito dos outros? Se os outros viveram a mesma coisa que eu. E que se os outros são semelhantes a mim, ao verdadeiro Jason. Só que ele se engana, porque muitos desses outros acabam tendo atitudes negativas, um querendo matar o outro para poder assumir aquela família. Eles não queriam apenas matar o Jason 2, mas uns aos outros. Isso o Jason lia durante as conversas no chat e durante os contatos com os outros Jasons. Aí eu pergunto a vocês, por que vocês escolheram um Jason que narrava a história em primeira pessoa? Justamente por isso, a gente criou empatia por esse Jason, por narrador em primeira pessoa. E aí eu trago um pouco da questão da influência da literatura na nossa vida, né? A gente se envolve com quem está contando a história, com quem está contando a sua versão, ou com o protagonista que o narrador está se referindo, que é o caso do nosso Jason. Então, ainda que os outros Jasons fossem semelhantes ao nosso, mas não foram eles que contaram a história. Foi o nosso Jason, e a gente quer que o nosso Jason seja feliz. E é isso que o próprio Jason vai perceber. Ele quer ser altruísta, ele quer dar direito aos outros, inclusive ele propõe um sorteio para que o vencedor ficasse com a Danielle, mas na verdade, esses outros também não são perfeitos. Eles também trazem aquilo que o Jason 2 trouxe. Eles passaram por muitas coisas, algumas coisas depois, algumas coisas até diferentes do Jason, a partir do momento que o nosso Jason tinha um contato com o multiverso. E eles viveram experiências carregadas, diferentes do Jason, e tomaram decisões carregadas. Então eles também eram semelhantes ao Jason 2. O nosso Jason foi percebendo isso. Ele tem uma ideia genial. Ele decide ser preso, ele comete um crime primário que o leva a ser preso, um crime que poderia libertá-lo por fiança, e consegue ser preso. Ele tem direito a uma ligação, e aí ele liga para Danielle: Danielle, estou preso, vem me tirar da cana aqui, vem pagar minha fiança. Era um ambiente neutro, onde ele não ia ser assassinado pelos outros Jason, dentro da delegacia. Os outros Jason não se arriscavam a ir lá, porque poderiam ser presos também, então eles não iriam lá, mas a Danielle iria para salvar o seu marido. Ela paga a fiança, ele escapole por trás, por um beco lá, e consegue dizer a Danielle, contar toda a história da Danielle. Ele acaba provando isso, porque ele pede para a Danielle questionar alguma coisa do passado ao Jason 2 por telefone, e o Jason 2 confirma essa coisa, que nunca aconteceu, era uma estratégia de prova do nosso Jason, e ela acaba acreditando nele. Eles armam uma fuga, conseguem fugir lá para uma cabana
junto com o filho Charlie, e os outros Jasons começam a persegui-los. O Jason 2 acaba localizando através do telefone do Charlie o endereço dessa cabana, mas numa briga o nosso Jason consegue matar o Jason 2. No momento que estava lá estribuchando, acho que o Jason 2 cai na real, vê o quanto prejudicou a mulher que ele amava e dá uma dica pro nosso Jason: olhe lá no porta-luvas do nosso carro o que eu deixei. E aí a família do nosso Jason foge. Quando eles olham lá no porta-luvas do carro, tem ampolas. Ou seja, o Jason 2 deu a dica: fuja desse nosso mundo. Nesse mundo vocês não vão conseguir sobreviver, vão ser eternamente perseguidos pelos outros Jasons. Se vocês fizerem uma escolha e forem para outro mundo, eles dificilmente vão pegar vocês. E é isso que eles fazem. Eles retornam para aquele hangar onde desde o começo da história eles viajam de um universo para outro, só que os outros Jason têm a mesma ideia e vão para esse hangar. Tem uns 50 Jasons lá na frente da caixa. Eles vão se aproximando da caixa devagar e a Danielle declara que tem que ficar com esse Jason, porque esse Jason foi aquele que ela conheceu no início, mas esse Jason foi aquele que conseguiu alcançá-la. Alguns Jasons se revoltam, outros choram, alguns se decepcionam, alguns não querem aceitar, mas no fim eles abrem a passagem para a família entrar na caixa novamente. Eles tomam aquele medicamento lá, voltam para o multiverso, e aí vem aquela reflexão: e se eles nos perseguirem aqui? O Jason diz: não, quem vai fazer a escolha do universo que nós iremos é o Charlie, porque os Jason pensam com a minha cabeça e não com a cabeça do Charlie. O Charlie toma uma decisão e o livro encerra assim, eles abrindo uma porta para um novo mundo. É um livro incrível, gente. Eu realmente me apaixonei. Devo ler de novo umas 2, 3 vezes, porque traz muita coisa para a gente pensar durante essa história. Tem muita coisa rica aqui sobre a natureza humana, sobre as nossas decisões. Indico demais nosso Matéria Escura do Blake Crouch. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Estamos sempre juntos. E é isso. Valeu.